Bom dia. É, Vamos falar aqui um pouco. Deixa eu melhorar a luz aqui. Ontem eu fiz um vídeo para o meu canal no YouTube, chamado Canal Espiritualista Laico Acelera Status Quo. Mas ele saiu com 1 hora de vídeo e eu mandei só para minha família, as pessoas do grupo familiar, e certamente a maioria não vai ver o vídeo todo. Eu preciso fazer algo em torno de 20, 25 minutos, mas para que vocês leiam, porque é extremamente importante o trabalho que eu faço atualmente nesta área. Tem a ver com reencarnação. Então, descobri que as pessoas morrem não de maneira aberta, assim. São fatores pontuais e os registros acásticos. Os registros acásticos, eles nos permitem dizer que a maioria das pessoas que morrem vão para as constelações aqui do entorno. Uma parte das pessoas que morrem vão para a Terra do futuro, uma pequena porção para o passado da Terra e uns menores que saem da nossa galáxia, vão para outras galáxias. Não sei a que nível, essa parte aí ainda está um pouco obscura, então não vou falar muito a respeito. O significado é o seguinte: eu já fiz outros vídeos. Nosso problema é este: o universo dentro do plano ideológico, ele é todo caído, ele tem ditaduras demais, ele tem países elevados, tem planetas elevados, e esses planetas não tem guerra, alguns, né, a maioria deles não tem mais guerra e não tem crimes. Simplesmente eles têm controle de tudo. Então, primeiro, eu estou falando de algo que as pessoas não tinham ideia, as religiões e tudo se abstêm de demonstrar, de verificar qual o projeto para a Terra, qual o projeto de evolução e tudo isto. Ficamos presos a estigmas causados pela religiosidade, de que presa nossas mentes dominadas por essas coisas, pela religiosidade mundial, e aí nós não temos uma visão ampla daquilo que deve ser feito. E assim, o meu caminho foi nessa direção, e foi me informado que era reencarnação, e eu achava que não era, né, por causa da minha religião, que depois eu me afastei, mas eu não venho ao caso isso agora. Então a reencarnação existe, as pessoas que morrem vão para essas constelações aí em volta. O problema é que, como tudo é caído, como na Terra, existem os planetas mais elevados, muito mais elevados que a Terra, porque já estão aí há milhões de anos, civilizações de milhões e milhões de anos, 350 milhões, possivelmente dentro da nossa galáxia tem civilizações com mais de 1 bilhão de anos, que vem seguindo, o planeta acaba, eles migram. Bem, a questão toda é envolvida no poder. A questão da raça humana é o poder. E a questão da libertação da raça humana diz respeito à igualdade de condições. Não total liberdade, mas uma igualdade que seja uma igualdade desejável, tipo empregabilidade
na proximidade aí de Total, e níveis salariais de classe média, mais baixo classe média, coisas assim. Então, a Terra, as pessoas que passam aqui, é considerado o caminho das almas. O que interessa para nós é que nós temos uma alma e temos a mente, que nós designamos como espírito, essa parte metafísica da mente que ela penetra nos espaços, capaz de penetrar nos espaços. Aí nós chamamos isso espírito. E o espírito seria a parte da alma, a parte da consciência. E nós somos um corpo físico, graças a Deus, né? E esse corpo físico, ele necessita de bem-estar, de segurança, de estabilidade, de diversos fatores que fazem com que a plástica da alma humana seja elevada, né? Então, sociologicamente, o fato de nós sermos industrializados e termos produtos, ele, por um lado, favorece a alma humana, porque você tem empregabilidade, níveis de salários maiores, de ganhos maiores, distribuição das riquezas numa quantidade com muitos limites ainda, mas que permite as pessoas respirarem um pouco. Mas a opressão do próprio sistema de capital, de comércio internacional, e as dificuldades de você evoluir a coisa, ela provoca um choque na cabeça, e isso vai para o corpo, e o corpo ele perde a capacidade sensitiva do bem-estar. E o bem-estar que você tem, ele não é suficiente, não é satisfatório, porque você tem a parte externa onde estão os conflitos sociais. Então, basicamente, o caminho da Terra é refúgio das almas. Eu designei assim, dei este nome, é o refúgio das almas. Então nós temos aí o refúgio das almas e para conseguir isso nós temos que evoluir e nós temos um mecanismo do capital e esse mecanismo tem que levar emprego a todas as pessoas. E o gerenciamento deste mecanismo, você tem as empresas dentro de estados, e os estados democráticos, que são a maioria, alguns que não são. Então, o Estado ele tem que ser o fomentador da economia do país. O que controla a inflação, o que tem todos os mecanismos para... E o Estado popular é o que permite a igualdade maior. Então, a libertação, né? Porque nós temos as leis e as leis vão vão criando mecanismos para incluir as pessoas, defendendo-as da aridez do comércio internacional, da aridez do sistema comercial como um todo. E essa aridez, nós temos um mecanismo, esse mecanismo tem que ser fluido, ele tem que melhorar, e ele tem que criar conjunturas econômicas mundiais de forma a levar a economia e os valores que estão disponíveis na economia para a criação de mais empregos em todos os países. Isto vem acontecendo de uma forma que veio muito lenta até o advento da internet. Aí houve uma aceleração grande e muitos países saíram na frente. Quem começou a usar isso para comércio internacional foi avançando. O Brasil se atrasou, ficou um pouco atrasado nesse aspecto, mas nós hoje estamos avançando rapidamente e a nossa balança comercial atual
ela é favorável. Ano passado já foi bem voltoso o total, a diferença, né? E ficou muito dinheiro no país. Então você vende para fora, você aumenta a empregabilidade e o dinheiro fica aqui dentro. Por outro lado, nós temos a questão de ter que substituir importações para gerar emprego. Bem, basicamente, nós temos a terra, os mecanismos para levar bem-estar social estão nos governos e nas empresas. Então, isto vai fazer o refúgio das almas, necessariamente. Então, a empregabilidade num nível satisfatório para todos os países, protegendo todas as pessoas, absolutamente todas, e todas já sob controle, porque você está todos trabalhando, então acaba o dinheiro em papel, fica, vamos cercando tudo, para não haver corrupção, não haver crime, vai diminuindo. Você com empregos, com salário mínimo, como eu tenho falado, que o aumento médio de 3% em 47 anos, hoje seria R$ 5.624. Então, R$ 5.624 já possibilita que a pessoa esteja na classe média e com um nível de consumo relativamente satisfatório na base da pirâmide. Mas esses 5.600 tem que ser para... Nós temos que fazer estudos para fazer que eles galguem. Então você vai ter aposentadorias satisfatórias, né? A partir de quando chegar a esse ponto, e num período aí de transição nós vamos conseguir fazer no Brasil o refúgio das almas, com sistema de saúde e educação de altíssimo nível, porque nós estamos lutando para isto. Hoje a questão não é só vagas, já estamos com mecanismos de ir alterando a educação e precisamos melhorar a grade para ficarmos a nível de países de primeiro mundo, e a tendência hoje é a grade ser voltada para a parte tecnológica e de trabalho direto, e não só acadêmica, né, de matemática, geografia, história, tudo isso, mas você dinamizar, já empurrando as pessoas para o mercado, já no ensino fundamental, na fase final do ensino fundamental, já estamos mais ou menos nesse caminho, mas só no último ano e alguma coisa nos anos anteriores. Então, caminho das almas significa proteção social, libertação das almas dos antigos grilhões que impediam a prosperidade, o bem-estar social. A sociologia, eu citei porque eu estou estudando uns livros, uns 3 livros que estão aí para estudo, e ela tem essa prerrogativa, né? Essa intenção de encontrar meios dentro da sociedade para as pessoas viverem melhor. E ela faz o estudo dessas ocorrências. Então, vamos ao ponto agora. Nós temos que desenvolver exercícios, né? Eu já passei alguns, e saber que nós vamos para os outros planetas. Se nós evoluirmos a Terra, as pessoas vão sair daqui com conhecimento técnico todas. Isso vai estar gravado nas nossas memórias, que ficam protegidas porque nós não temos igualdade. Se não houvesse nenhum tipo de distúrbio causado pela desigualdade, como crime, como guerras, como diferenças sociais que impeçam as pessoas de estarem vivendo com maior abundância, e o significado da abundância não significa, não tem a conotação de você não ser uma pessoa simples, né? Não é esta a intenção. A intenção é
termos dois lados, aquilo que nós temos como mecanismo para a evolução, a parte tecnológica influencia terrivelmente e nós temos que descobrir caminhos para trabalhar essas duas questões. A questão das relações humanas e do bem-estar humano, com não uma total separação entre as pessoas, né, que o mecanismo de comunicação da internet e televisivo acaba colocando a pessoa no mundo meio afastado dos outros, e a tendência é um afastamento. Nós temos que lidar com isto e os governos têm que criar mecanismos para isso. Isso é questão governamental, de organização e métodos para se proteger as almas da insuficiência e as carências. Bem, então nós vamos para outros planetas. E aí, o plano para a Terra é o seguinte: eu vi que era para essas constelações e vi que existia essa questão de que a Terra ela tem uma missão. Nós temos que evoluir adequadamente e termos bastante conhecimento e de administração, todas as coisas. Aí nós vamos para outros planetas e nós temos que criar os mecanismos. Esses mecanismos dizem respeito ao seguinte: você tem a necessidade de que haja uma liberação da mente quando se chegar a esses lugares e você já partir para fazer a outra realidade nos outros planetas, de modo a que eles cumpram a missão de proteger a todos. Aí você tem um problema. Primeiro que nós temos que durante esse milênio, acabarmos com o crime e as guerras e reduzir a desigualdade, que o Brasil vai conseguir isso num certo nível, mas precisamos reduzir em outros níveis também. Então, na medida que isso for ocorrendo e houver menos distúrbio entre as raças e mesmo internamente nos países, essa questão disso que está obstruído em nossas memórias poderão ser liberados gradualmente, porque aí não vai ocorrer invasão querendo prejudicar, invasão de domínios. Né? Você tem as mentes são protegidas exatamente por isso que nós temos limitações. Um dos fatores das limitações é esse, proteger para que não haja invasão. Então, essa coisa de você aumentar a sensibilidade do fator das memórias, de tudo que você tem de conhecimento e levar para outro planeta é o objetivo desse trabalho. Nós estamos numa fase que se fala na despertar da consciência e evolução, um salto evolucionário da humanidade. Ele está ocorrendo tecnologicamente. Esta parte precisa ser trabalhada, é vital, porque todos vão para outros planetas. Então os governantes, não havendo crime nem nada, mais nada, todos vão ter garantia, precisam ter os espaços em que lá também não tenha crime nem nada disso, e tenha o conhecimento. Então, como nós vamos caminhar nessa direção, não vou nem falar ser para não dar zebra. Então, nós vamos desenvolver o nosso mecanismo para quando chegar lá, ele se abrir, não tem crime. Então, e a energia que impede você de se mover, ela tem que estar trabalhada para nós nos movermos quando chegar lá. Ocorre que a reencarnação, se você tem pai e mãe, então você nasce
a cadeia de cromossomos vem do pai e da mãe, está ligada a isso, mas vem também de vidas anteriores. Aí você está indo e nascendo lá. Na verdade, o ser que nasceria lá, se fosse a primeira vida, ele não receberia o anterior. Este que já vem de a outra vida, né? Ele só tem essa opção, ou ele recebe ou não receberia. E recebe porque o que se fez foi preservar as vidas para sempre, com a reencarnação. Só que deu errado por causa da queda geral no universo. E a questão aí, quando se trata disto, é que você tem que fazer. E a Terra, nós temos democracias que favoreceram a possibilidade do desenvolvimento de um sistema internacional de mente, né, e também de comunicações, em que permite a redução do afastamento, por exemplo, entre nós e os asiáticos, nós e os africanos, nós os da Oceania, da Ásia, do Oriente Médio e do Brasil com os latinos em geral. Então essas coisas, elas têm que ir evoluindo para nos tornarmos uma raça só no mundo, né? A raça humana, humanizada, e quebrar esse problema das diferenças sociais, da discriminação, do racismo, xenofobia. Racismo é interno, geralmente, mas ele é abrangente. E xenofobia entre pessoas de países diferentes. E a xenofobia, ela vem crescendo como um problema por causa das migrações muito grandes. Os países estão mais evoluídos, com uma conformação social que se modifica repentinamente com as migrações, e há o choque, e as pessoas não estão preparadas para o choque. Então essas coisas são a realidade prática. E aí vem distúrbios, e distúrbios sociais às vezes são gravíssimos. Em geral são graves para as almas humanas, né? O desenvolvimento do ser humano para fazê-lo crescer e sair dessa arapuca das diferenças. Por isso que eu digo, a democracia, ela tem a condição de reduzir as diferenças sociais. Então, uma é que nós temos que manter a Terra por meio da transição energética e a transição tecnológica. As duas podem ser responsáveis pelo desaparecimento da vida biológica na Terra, que não seria somente a transição energética, é a parte realmente tecnológica. Nós estamos com foguete indo para o espaço e nós não temos normatização praticamente alguma em relação a como lidar com asteroides, com a Lua, com Marte. E não existe um grupo internacional para criar as leis ainda. Isso é extremamente necessário, porque nós temos o capitalismo. E o capitalismo, ele já demonstrou em todo o passado, com o colonialismo principalmente. Não vou nem falar porque criamos a Idade Média, a Idade das Trevas, por meio da religião cristã. A religião cristã atrasou o desenvolvimento da humanidade mais de 1000 anos, e que tornou, possibilitou, né, o estudo. Por exemplo, a Terra estava evoluindo, os gregos e os egípcios lançaram muito material de matemática, de coisas que resolviam várias questões. Os italianos
Império Romano, eles desenvolveram muitas técnicas, e os outros países do mundo, né? Como os egípcios, que tinham vários sistemas incríveis. Bem, então nós temos um problema que nós não podemos permitir que o misticismo exerça influência no futuro, e partirmos para a parte prática. E na parte prática, eu não vou entrar assim mas na parte prática, você tem que retirar o misticismo para quando você se colocar diante disso e se posicionar como ser humano que quer desenvolver a democracia e o refúgio das almas na Terra para todos em igualdade. Porque a maioria é classe média, e todos serão classe média, e só uma parte pequena, de talvez, no máximo, 4, 5% serão os que têm o capital. O resto, capital pequeno é povo, né? É a mesma coisa, os ganhos são mais modestos. É microempresa, pequena empresa, profissionais autônomos. Bem, então vamos lá. Nós precisamos fazer exercícios para, primeiro, o que eu fiz aí, primeiro, os empresários, eles devem se colocar diante da Terra e dos outros planetas e da criação dos que controlam, colocar o que estão fazendo aqui. Eles estão fazendo produtos para levar para as pessoas, para elas poderem ter uma vida mais digna e melhor no planeta. Então, os empresários, o exercício é este, simples. Eles se posicionam: eu tenho uma equipe, estou fazendo coisas para levar benefícios para as pessoas, para todas. E aí, tirando o mecanismo do capital, eu estou levando presentes de acordo com as necessidades daqueles que já têm, já estão dentro da organização e podem receber meus produtos. E aí, até que consigamos levar a todos esse exercício para empresários e os principais grupos, empresários e políticos. Isso dentro dessa questão. E os políticos estão levando educação, saúde, infraestrutura e empregos por meio do Estado, criando mecanismos para gerar riquezas. E o Estado estando na mão do povo, por meio dos votos. Aí as leis ficam conosco. E aí os políticos têm que sair das extremas. Extrema não vai dar para fazer isto. Se a Terra tiver ditaduras, os Estados Unidos, por exemplo, não inviabilizaria completamente, porque a Europa tem América Latina, e mas poderia desarranjar e jogar todo mundo nas ditaduras. E existe risco lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele está sentado em cima de uma bomba. Se os Estados Unidos alterar o esquema, vira tudo ditadura do mundo. E aí vem o obscurantismo tecnológico, que é predador em sua essência. Então nós fomos predadores a vida inteira. O capitalismo, o capital, o comércio internacional, por meio de governantes, invadiram países da Ásia. A China, a Índia, invadiram esses lugares todos, a África, e na África geraram escravos. Veja só, isso em meio século, não, 5 séculos e pouco, né? Então, você vê o perigo da coisa. E como nós somos frágeis ainda dentro dessa questão de humanização da raça humana, de você dar um salto
de consciência, esse salto de consciência ser suficiente para levar a humanidade a um patamar que não haja crime nem guerras. E também nós não podemos sair aí pelo espaço com nossos foguetes, retirando minério e acabando com a Terra para poder fazer aventura espacial. Bem, se nós conseguirmos evoluir, a cada leva de pessoas que morrerem estarão indo para esses planetas e elas com elevação levarão isto para lá. Isso tem que estar gravado em nós. Então, para os governantes, eu estou fazendo para os povos, para proteger a todos, para proteger a economia do país. E estamos tratando na transição energética do lixo, transformando em gás, biogás, biometano, o lixo orgânico. Temos que tratar todo o restante, limpando todos os rios por meio do tratamento de água e esgoto. Isso aí, nesse século, está resolvido. Vamos ter todos os rios limpos, vamos ter infraestrutura já resolvida de rodovias, de ferrovias, de portos, de aeroportos, de energia, a parte de gases, a transição energética para esses tipos de biodiesel. Biodiesel é álcool, hidrogênio, né? E que eu tenho esse problema de falar que é perigoso a utilização, e não sei, eu tenho a certeza que dá para desenvolver, você multiplicar hidrogênio, porque nós conseguimos em várias outras coisas. Ultimamente eu tenho visto aí de fazer carne em laboratório, inclusive indústria aqui no Brasil, produzindo células animais da gordura do porco, por exemplo. Então, você faz gordura igualzinha do porco, entendeu? Você tira e multiplica aquilo e faz. Então, você pode tirar a carne, mas você tem que ter o sangue junto, né? Então, para manter o sabor. E aí, o sangue também você pode multiplicar, não precisa matar animais. Então, no futuro, nós não precisaremos comer animais. Eu tenho até uma coisa que depois eu não vou falar a respeito, mas então vamos lá. Vamos seguir. Então, qual o plano para a Terra? Nós precisamos fazer exercício, o povo comum, as pessoas que vêm das famílias, que estão ligadas aos políticos, ou artistas, jornalistas, e fazer exercícios para que o jornalista está levando as informações mais necessárias, está fazendo isso por nós. As empresas de jornalismo estão fazendo isso por nós. Além de trazer lazer também por nós. E lazer, futebol, todas essas coisas, de parte física, né? E então nós estamos num caminho muito positivo. O Brasil, ele sai do mapa da fome e se torna um país sem pobreza nesse século. Mas temos que dar aumento do salário mínimo acima da inflação. E vários mecanismos ocorrerão de integração social, permitindo que, por exemplo, as pessoas com convênio entre as empresas possam ir e trabalhar em outros países, na medida que nós estejamos adequando a parte técnica das produções mundiais para que as pessoas possam se integrar. Então, estamos aí diante disto. E o programa para a Terra é que nós temos que evoluir e vamos migrar para esses planetas após a morte e para o futuro da Terra, e nós temos que cuidar de nossas almas. Então agora, vamos fazer um exercíciozinho aqui, vocês que estão vendo, e passem para os empresários para eles falarem o seguinte: eu estou produzindo, para eles olharem para o céu e falarem, eu estou produzindo para as pessoas, para levar bem-estar para elas
e esqueço o mecanismo do dinheiro. Eu tenho esse compromisso para sempre de produzir cada vez coisas melhores. Os grupos de capital que existem aí, quase 370 trilhões de reais no mercado financeiro do mundo, que uma parte é para industrializar países, né, e investimento, infraestrutura, essas coisas. Então nós precisamos levar esse dinheiro para todos os lugares onde houver desemprego, para acabar, né? Nós estamos num caminho muito positivista, vamos dizer, né, que levou Auguste Comte, se não me engano, e ele traz a coisa para essa parte prática da industrialização e o que viria a ocorrer em função disto. Bem, é o mecanismo que nós temos que ir por aí, trazer o desenvolvimento social para dentro das pessoas, para a alma delas. Então, o empresário vai falar isso e todos os políticos vão falar que estão fazendo para o povo, para as almas, não para as almas de alguns, porque tem políticos que estão fazendo para a alma de alguns no mundo. Alguns estão fazendo para a minoria e dizendo que vão libertar a maioria. Eles estão errados nesse ponto de vista, porque eles pensam em se apoderar dos estados, né? E ficar com os estados, e aí isso é perigoso. E eu digo para qualquer um deles o seguinte: venham para o centro, vamos ficar confortáveis, não vamos ficar nos debatendo aí, vamos ficar no centro, vamos ficar com lucidez no centro, colocando nossas vidas no centro, para os políticos, o exercício para os políticos. Eu vim para cuidar das pessoas, eu entrei aqui no meu cargo para cuidar delas, para trazer benefício social, para elevar o padrão de vida delas, para levar mais produtos, mais capacidade de ela não se sentir penalizada diante daqueles que podem consumir, mas todos tendo possibilidade de consumir. Este é um dos aspectos que um lado que é meio extremista acha que pode fazer, mas não é assim. Nós temos que desenvolver as áreas de educação, saúde, tecnologia com o Estado. O Estado é a garantia desses próprios políticos, que não são bilionários, de conseguir estar garantindo para as suas famílias, pelo menos, ou se forem para o futuro, né, que alguns irão da terra, de garantirem para eles também, né, a resultante disso aí, em geral, os políticos são pouquíssimos que são bilionários ou supermilionários, é uma minoria, graças a Deus por isso, né? Porque isso nos torna humanos dentro dos estados. A democracia tem essa característica, do povo para o povo. Então eu falo para os políticos fazerem exercício que eles precisam encontrar meios de levar todos para a classe média, mas classe média média, não classe média baixa, e encontrar mecanismos como aumento do salário mínimo, né, permanentemente, políticas que levem a isso. Pode ser cargos e salários dentro de muitas empresas, garantindo que não exista, as pessoas passem por um salário baixo, mas subam. Mas o salário mínimo mais alto é muito melhor, é uma ferramenta melhor, porque vai permitir boas aposentadorias de qualquer forma. Então o exercício para os políticos é esse: colocar diante da terra, das populações da terra, do seu país, o compromisso de acabar com a pobreza, ou qualquer tipo de pobreza ou discriminação, e por meio de serviços públicos de qualidade que tragam igualdade, né,
como educação e saúde, que a Europa, por exemplo, tem muito isso em todos os países praticamente, educação e saúde pública. E aí eles têm dinheiro em caixa porque a garotada, os pais não precisam pagar. Então eles têm bilhões e bilhões de euros no caixa, justamente indo para as empresas, porque existe a educação e a saúde pública. No mínimo eles têm aí a garantia, possivelmente, juntando todos os países, de alguns bilhões de euros todos os meses. Tirou, perdeu, vai para uns empresários só e a economia fica abalada como um todo. Bem, é isso que eu digo para os políticos. Geórgia, os políticos, a classe política de extrema esquerda e de direita, nenhuma das duas estão corretas. Nós somos pessoas do centro, o centro estão todos. Então, as extremas, alguns são os mandatários, e no centro nós estamos juntos. É muito mais seguro para todos. Por outro lado, nós precisamos elevar a terra, como eu disse. Então você tem um exercício também para nós, de ficarmos gratos com tudo que temos recebido e nos comprometermos a estudar, a desenvolver as questões sociais, nos tornarmos pessoas melhores. O exercício é de gratidão por tudo, porque tem pessoas produzindo agora uma camisa que você vai usar, comprar daqui a um tempo, ou um tênis, ou um sapato, ou um ferro de passar, uma máquina de lavar, uma geladeira, um celular, computador, pessoas trabalhando para entregar isso para você. Então, o ponto onde você vai pegar, você tira o dinheiro. Eu estou indo lá pegar porque eu entrei na distribuição, eu sou um associado de empresa e recebo uma parte da produção e eu estou indo lá pegar a minha parte através desses bens. Então você retira o capital, que é o pesadelo que massacra a alma humana, e você torna ele flexível na medida que nós começamos a ver que existe um caminho à frente em que não há necessidade de você fazer o jogo e não uma coisa que interiormente, que pode ser sozinho em casa e é até melhor, as pessoas lá sós, fazerem os exercícios, juntam um grupinho, né, com a mente e façam exercícios, os políticos, para gerar um sistema mais igual, porque quando nós morrermos, nós evoluindo a Terra com esse tipo de sistema, quando morrermos nós vamos para os outros planetas, as gerações seguintes vão estar mais elevadas e vão entrar nos centros de poder do mundo, e aí nós vamos não ter guerra nem crime, nossas mentes vão estar já liberando o caminhar, não haverá as cadeias que oprimem o caminhar, então as pessoas vão caminhar já com essas informações indo para lá. Eu, quando comecei a criar isso, eu achei que seria as pessoas do futuro, evoluídas, morrendo e vindo nascer nesses planetas, ou com outro mecanismo que existe, outros mecanismos que existem. E realmente o mais adequado é fazermos no sentido evolucional. Então nós iremos para esses planetas, as pessoas estão indo para esses planetas das constelações ao redor. Eu vi isso numa santa da Espanha, ela tinha todas as constelações. Quando eu cheguei perto, estava escrito: as mulheres precisam administrar tudo com os homens, irão administrar tudo com os homens. E nós iremos para as constelações. E eu já sabia disso, então só veio corroborar uma parte, né? A parte das mulheres e a parte de que nós temos um trabalho nessa parte do universo. E a reencarnação é setorial. Então, faço os exercícios agora, vou fazer também de minha gratidão e tudo que eu estou fazendo, esse vídeo para vocês. E
e vamos em frente, ok? Um abraço e um bom dia para todos.